que o Renan seja superior de longe em relação aos outros dois candidatos e que mostre a covardia dos outros três candidatos que faltaram a esse debate, né? O Renan é aquele que tem as melhores propostas, é o que sabe mais se aprofundar em cada uma dessas propostas, não é monotemático, tem liberdade, tem independência para falar sobre escândalo de INSS, sobre escândalo de Daniel Vorcaro, envolvimento de Lula, envolvimento de Flávio, envolvimento de todo mundo. Então, assim, naturalmente a nossa expectativa é muito alta. O Renan nunca teve uma exposição de TV aberta tão grande como a que ele vai ter hoje. E eu acho que eu apostaria aqui para você que depois desse debate, claramente o assunto do debate será Renan Santos por causa do seu desempenho. Quinho, eu queria saber de você, deputado, sobre a ideia das fraldas ali. O Renan chegou com uma fralda do Flávio e uma fralda do Lula, né? Escrita Lula nas fraldas. Quem que teve essa ideia? Uma coisa meio Pablo Marçal aqui, que há 2 anos atrás chegou falando que tinha 2 usuários de droga entre os candidatos e tal. Ele chegou com uma fralda, né? Uma acusação um pouco mais leve. Mas de quem que foi essa ideia? Não, peraí. Primeiro que é muito diferente do Pablo Marçal, que acusou levianamente e disse que o sujeito tinha uma coisa pra comprovar que o outro era cheirador de pó. O Renan só acusou de covarde com uma fralda. Calma lá com o paralelo, né? E a ideia desse sujeito que tá aqui do meu lado, o Renato Batista, que é um dos nossos dirigentes partidários. Então, calma com os paralelos com o Marçal. Tá certo. Outra coisa, deputado, eu queria saber sobre a sua quase candidatura ao governo do estado, né? O Missão é um partido novo, precisa ter candidatos nos principais palanques, a gente está falando do maior colégio eleitoral do país. Você quase foi candidato ao governo do estado, acabou desistindo no mesmo fim de semana que o Paulo Serra, candidato do PSDB, também recuou. Seria um dos candidatos possíveis de tirar votos, por exemplo, do Tarcísio de Freitas. Por que foi essa escolha? Por 2 razões. Primeiro, porque o Renan precisava, na esplanada dos ministérios, de um político que tivesse experiência de fazer articulação com o Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, trânsito com o mercado para trabalhar com o mercado. Eu falo não só o mercado financeiro, mas o mercado produtivo de maneira geral, a indústria, o comércio, os serviços, para fazer essa ponte, trabalhar no Ministério de Reforma do Estado, que é a pasta que eu devo assumir quando da vitória do Renan. Então, alguém que combinasse, né, o conhecimento técnico para implementar reformas com a capacidade política de levá-las em frente. E um outro aspecto que pesou também é em relação ao nosso cálculo de chapa em São Paulo. Naturalmente, um partido novo, ele precisa, ou um novo partido, para a gente não gerar confusões, um novo partido precisa eleger deputados federais, precisa ter bancada, e eu não vou dizer que existe eleição ganha ou eleição fácil, mas temos uma expectativa de que eu tenha uma boa votação e isso naturalmente ajuda a chapa como um todo. Deputado, aproveitando aí a confusão com o partido novo, o Lula e o Flávio já eram esperados que não viessem, né? Eles estão liderando as pesquisas e seriam um alvo natural dos outros candidatos. Por que você acha que o Zema também não veio? Eu acho que é porque ele vai desistir da candidatura. É a única explicação. Porque assim, o Lula e o Flávio ainda podem dar a desculpa de que não, nós já estamos no segundo turno. Qual que é a desculpa do Zema? Ele vai fazer o quê? Ele vai sair de 3-2? Só se ele passasse muita vergonha no debate, né? Um cara se tornar mais conhecido e ter tempo para falar na televisão, perder intenções de voto, não existe razão, na minha avaliação, para o Zema não comparecer no debate que não seja a razão dele estar preparando para retirar a candidatura e muito provavelmente, conhecendo o Partido Novo como eu conheço, para apoiar o Flávio. E agora falando sobre a atuação do candidato do Missão, do Renan Santos, nesse debate, vai ter algum alvo preferencial? Olha, naturalmente, Lula e Flávio, que foram os dois covardes e são aqueles mais enfronhados em escândalos de corrupção, vão ser alvos do Renan, ainda que não estejam presentes, e eu acho correto por parte da Band colocar os 2 púlpitos vazios, até para possibilitar que os candidatos que vieram, né, joguem na cara que os 2 faltaram, que o Zema também faltou, vai deixar os 3 púlpitos vazios, e o Renan naturalmente vai levantar os questionamentos da razão pela qual Zema, Lula, Flávio faltaram, e naturalmente vai ter as suas próprias hipóteses que o Renan vai levantar quando começar o debate. Deputado, a expectativa é que em todos os debates seja assim. Como a campanha está avaliando isso internamente? Vocês não contam com a participação de Lula e Flávio em nenhum debate do primeiro turno? Olha, eu acho que vai haver um momento que o Flávio vai ser obrigado a participar de debate com o crescimento do Renan.
ele vai ver que a sua ida para o segundo turno não está garantida, que o Renan está crescendo, que o Renan tem capacidade de superá-lo e que o Renan vai se tornar o candidato do antipetismo e aquele que vai demonstrar a viabilidade de derrotar o Lula, porque hoje, mesmo os próprios aliados do Flávio consideram que ele perde no segundo turno para o Lula, né? O interesse ali com o Flávio não é derrotar o Lula, é preservar, é manter o capital político de Jair Bolsonaro vivo, né? Tanto que Jair Bolsonaro preferiu perder com o Flávio do que ter a chance de vencer com o Tarcísio. Então, naturalmente, eu acredito que ao longo da campanha, quando a gente vai chegando mais próximo dos últimos debates, não acho que o Flávio vá no do SBT, mas eu acho que mais à frente ele deve ser obrigado a aparecer sim.